Prontinho. Gravação iniciada, oficialmente bom dia a todos e a todas, espero encontrá-los bem. Vamos começar nosso conteúdo de hoje, né? Retomando um pouco do que a gente conversou semana passada, aliás, na última aula, semana passada a gente não se viu, né? Que são os princípios do direito ambiental, né? Uma das aulas que eu considero como uma das mais importantes do semestre, pelo nível de cobrança desse conteúdo, mas não somente pelo nível de cobrança desse conteúdo, né, mas porque ele constitui a base para que a gente tenha condição de interpretar toda a legislação ambiental que vai vir para nós, né, a partir das próximas aulas. Então, é à luz dos princípios que a gente vai conseguir interpretar a legislação. É à luz dos princípios que a gente vai conseguir interpretar a jurisprudência. Então, por isso, assim, hoje, atenção redobrada, né, vai ser bem importante para nós. Dizer também para vocês que, infelizmente, né, essa pausa aí que a gente teve de uma semana, ela vai acontecer novamente amanhã. E eu digo infelizmente porque isso quebra muito. Inclusive, gente, eu vou dar uma analisada, assim, se não haverá algum prejuízo, né, para que a gente consiga cumprir direitinho o nosso cronograma, e qualquer coisa na semana que vem, eu deixo para vocês a gravação de um vídeo com a continuidade dessa questão aqui dos princípios do direito ambiental. Queria perguntar para vocês se haveria algum problema com isso, sabe? Da gente deixar de repente gravada. Claro que a gente vai ter aula semana que vem, normalmente, mas aí a possibilidade da gente dar uma adiantada nessa parte dos princípios por meio da gravação de um vídeo. O que é que vocês acham? Se a gente não conseguir encerrar hoje, que eu acredito que a gente não deve conseguir, porque são muitos princípios, da gente concluir através da gravação de um vídeo, e aí na semana que vem a gente faz aquela oportunidade, a gente faz aquela mesma experiência que a gente teve a oportunidade de fazer semanas atrás, de resolver questões de concurso. Pode ser? Ok, Jaísa está dizendo que sim, Juliana também, o José Leite, então vamos fazer dessa forma, tá bom? A gente não concluindo hoje, que eu acredito que realmente a gente não consegue, eu vou deixar uma gravação para vocês, encerrando essa parte dos princípios, e aí a gente retorna semana que vem, resolvendo questão de concurso sobre esse conteúdo, e já, né, seguindo aí com o nosso bonde, porque tem muita coisa ainda para ser vista, né, e aí são 3 aulas, né, são 3 feriados no meio do processo, não tem como dizer para vocês que não impacta, porque impacta sim, e aí a gente tenta resolver dessa forma, deixando a gravação do vídeo. Então, esse é o primeiro combinado. O segundo combinado, gente, é que já que amanhã a gente não vai se ver, né, se você não tem alguma programação de viagem, né, coisa do tipo para o feriado, se te é possível fazer alguma leitura, eu deixei para vocês um material complementar que eu acho muito bom, tá? É um material de concurso mesmo, de cursinho, acho que todos vocês conhecem o Estratégia, é uma apostila, né, e ela vai reunir ali praticamente todo o conteúdo de direito ambiental que a gente vai estudar ao longo do semestre. Então, eu postei essa apostila do ano passado, está bastante atualizada, não tem nenhuma alteração, podem estudar tranquilamente, né, o que está ali está em vigência. E aí eu gostaria que vocês usassem o espaço de amanhã, já que a gente não vai se encontrar, se você não tem uma programação aí que te impeça nesse feriado, de fazer a leitura do que a gente já estudou. E aí eu vou deixar esse convite especialmente para aqueles que são ou que pretendem ser concurseiros, tá bom? O material do Estratégia, do GRAN, né, são muito bons. Esse do Estratégia, particularmente, eu gosto muito, porque eles contemplam o conteúdo e, ao final de cada conteúdo, eles colocam ali 2 ou 3 questões de concurso para que a pessoa tenha uma noção de como aquilo foi cobrado. E aí é uma apostila de direito ambiental direcionada para as carreiras jurídicas, né, para concursos de carreira jurídica no geral. Então, aproveita para dar uma lida nesse material, tá bom? Você vai perceber que muita coisa que está ali, a gente não teve a oportunidade de falar aqui durante as aulas, porque o espaço é curto, né, e o conteúdo é muito denso. E como eu digo para vocês, eu elejo aquilo que eu considero que é o mais relevante, o mais cobrado para tratar. E aí você teria esse aprofundamento no material. Caso você tenha, porque, por exemplo, nesse material você vai encontrar coisas que nós já discutimos aqui, conceitos de direito ambiental, perspectivas filosóficas da proteção do meio ambiente, o
antropocentrismo, biocentrismo mitigado. Lá ele vai tratar de uma perspectiva que a gente não trabalhou ainda, que é o ecocentrismo, né? Vai ter todas as fontes do direito ambiental, o histórico, essa questão dos princípios. Então, assim, já avançamos bastante, né, nesse material. Então, faz esse favor para mim, tira um tempinho, dá uma lida, e se você perceber que tem algumas questões ali que a gente não pontuou em aula e que você leu e não conseguiu compreender, na semana que vem, quando a gente se encontrar novamente, você traz, então, essas questões para que a gente possa, né, trabalhar na aula. Combinado, gente? Vocês viram que está lá no Unileão Digital já esse material? Tanto os slides da aula de hoje, quanto essa apostila está lá. Inclusive, eu queria até que se alguém, por gentileza, pudesse tentar abrir lá, para ver se tem algum problema para baixar, alguma coisa do tipo, é um PDF. Vocês podem testar, por favor, se tá funcionando? Tá abrindo, Jaísa? Tudo ok, né? Pronto. Então, gente, fiquem um material de apoio. Você vai dizer assim, Francilda, no cronograma de disciplina não tem essa leitura lá, exatamente, né? É uma leitura complementar, mas eu acho que super recomendável, super interessante, principalmente, né, para quem tem essa perspectiva aí do concurso público, tá bom? Alguma questão, gente, para ser colocada? Podemos iniciar. Muito bem. Então, vou colocar aqui nossos slides para vocês, só um minutinho. Meu slide não está abrindo, gente. Só um minuto, por favor. Pronto. Acho que agora vai. Tranquilo? Tá aparecendo para vocês? Estão visualizando, gente? A apresentação, os slides? Sim, né? Tá, obrigada. Então, vamos lá, gente. Semana passada, aliás, antes desse feriado de carnaval, né, a gente conversou ainda um pouco sobre prevenção, precaução. Eu lembro que a gente falou sobre a proteção, né? Eu lembro que a gente falou sobre ubiquidade. Eu lembro que a gente conversou ali, né, preliminarmente, meio que fazendo uma revisão sobre esse conteúdo que nós já tínhamos tido a oportunidade de estudar de forma ali superficial, né, de forma bem propedêutica mesmo, na disciplina de sustentabilidade. Então, o objetivo da nossa aula de hoje, bem como desse vídeo, né, que eu vou deixar gravado para vocês, é que a gente possa, então, aprofundar, né, trazer alguns elementos que ainda não tinham sido tratados no semestre anterior, na disciplina de sustentabilidade, e realmente, né, compreendermos como que o direito ambiental, ele trabalha com essa questão principiológica. Primeiro ponto que eu coloco para vocês, né, nosso objetivo de aprendizado aqui, tanto hoje quanto nessa gravação, é compreender os princípios do direito ambiental, a importância deles, o relevo deles dentro desse ramo do direito. Esse é um primeiro objetivo de aprendizado. Eu sempre gosto de dizer quais são os objetivos do aprendizado de cada aula da gente, que é para, ao final da aula, você poder se orientar, né? Dizer assim, será que eu consegui compreender o que é que eu preciso saber? Então, ao final da aula, você precisa saber qual é a importância, né, desses princípios para o direito ambiental. Quais são os principais princípios, né, do ponto de vista do que mais aparece na doutrina mais abalizada e no uso que é feito pelos tribunais, né? Quais são os princípios que se destacam na doutrina mais abalizada e na jurisprudência, né? E como, através desses princípios, a gente consegue, então, resolver, né, os problemas, as questões que envolvem a proteção do meio ambiente. Então, esses são os nossos 3 objetivos aqui, né, quando a gente encerrar essa conversa de hoje.
E, obviamente, gente, isso serve para que vocês também vão se pautando até nos estudos, né, para as nossas avaliações, porque você já vai se tocando, né, se os objetivos da aula são esses, então é em cima desses pontos, muito provavelmente, que a cobrança virá, né, no momento aí da avaliação. Então, a primeira coisa que eu trouxe para vocês aí nos slides, né, é essa questão da ausência de unicidade doutrinária. Então, eu acho que eu já comentei isso com vocês, vou apenas reforçar, né, que quando a gente estuda os princípios do direito ambiental, a gente está estudando aqui aqueles que mais se destacam, seja porque são aqueles que já estão consolidados, né, em tratados internacionais dos quais o Brasil faça parte, né, na jurisprudência dos tribunais superiores, nas doutrinas mais abalizadas. Então, nós não estamos encerrando o conteúdo. Muito provavelmente, nenhum professor de direito ambiental, nenhum jurista ligado ao estudo do direito ambiental, por melhor que seja, ele irá conseguir explicar para alguém, ministrar uma aula em que ele trate de todos os princípios do direito ambiental. Porque nós temos aí uma ausência imensa, tanto do ponto de vista de nomenclatura, só para dar um exemplo, né? O Edson Milaré vai chamar princípio da solidariedade intergeracional. Já quando a gente vai para o Celso Pacheco Fiorilo, ele vai chamar de princípio da equidade. Mas tanto o princípio da equidade quanto o princípio da solidariedade intergeracional são a mesmíssima coisa. Então, o que mudou aí, né, a divergência, foi apenas uma divergência de nomenclatura, né? Então, essa é uma primeira questão. Então, tanto varia, né, a forma como os doutrinadores nomeiam esses valores, né, esses princípios, como também varia, né, a quantidade de princípios, né? Vocês vão ver, por exemplo, que nessa apostila aí do Estratégia, se eu não me engano, são contemplados 10 princípios do direito ambiental, né? Mas isso não quer dizer que sejam somente esses. O Frederico Amado, né, no livro dele de Direito Ambiental lá da Juspodium, ele traz uma pancada, uma porrada de princípios, né? São mais de 10. Então, a ausência de unicidade doutrinária é uma perspectiva que dificulta um pouco esse estudo dos princípios. Para quem é concurseiro, já não é uma dificuldade, por quê? Porque esses princípios que a gente vai estudar aqui são os clássicos, né? São aqueles que certamente serão os que serão cobrados, são aqueles que já são os mais conhecidos, os mais utilizados. Para quem vai advogar na área ambiental, fica sempre a lição de casa de manter uma leitura, um estudo constante, né, dessas atualizações doutrinárias, das teses doutorais que tratam sobre direito ambiental, para estar sempre, né, buscando ter essa fonte, conhecer esses novos princípios, né, essas novas compreensões da doutrina, porque talvez, né, o uso aí de um princípio que não é clássico, né, é um princípio aí fruto de uma nova pesquisa acadêmica, seja útil a depender da causa em que você estará atuando, tá bom? Então, essa ausência de unicidade que está aí no slide é para vocês lembrarem dessa perspectiva. Estudamos os mais conhecidos, impossível dizermos que vamos estudar todos. Quando eu trago o artigo 5º da Lei 6.938 de 81, que é a famosíssima Política Nacional do Meio Ambiente, né, que a gente já falou em aulas anteriores, é só para ressaltar para vocês que, embora esse artigo 5º, né, fale que nessa Política Nacional do Meio Ambiente estarão contempladas ali diretrizes, né, e diretrizes aí vai ter o sentido mesmo de princípios, né, das orientações a partir das quais o direito ambiental ele deva ser interpretado, isso não significa dizer, e eu fiz questão de trazer essa informação para vocês, porque tem muita casca de banana, né, nessas questões objetivas, e às vezes aparece isso, né, de que a Política Nacional do Meio Ambiente, ela encerra, né, os princípios do direito ambiental brasileiro, como se na Lei 6.938 nós encontrássemos ali toda a lista principiológica, né, do direito ambiental, e não é verdade, né, é bem verdade que ela é um marco extremamente significativo, inúmeros dos principais princípios estarão de fato previstos nela, né, o princípio da proteção, princípio do poluidor pagador, o princípio da ubiquidade,
né, o princípio da responsabilidade, todos eles estarão ali presentes, de fato, na Política Nacional do Meio Ambiente. Ela é realmente um marco extremamente importante, né? Já dando spoiler do que a gente vai conversar daqui a algumas semanas, quando a gente falar sobre Política Nacional do Meio Ambiente. Nós iremos estudar que, antes dessa legislação de 81, nós não tínhamos, né, uma compreensão do que seria o direito ambiental. Nós não tínhamos nenhuma legislação que nos trouxesse qual era o conceito de meio ambiente, né? Qual era o objetivo da proteção ambiental. Nós não tínhamos ali a construção doutrinária de princípios próprios do direito ambiental, e é a partir dessa legislação de 81 que a gente passa a ter essa unicidade, né? Que a proteção ambiental no Brasil, ela nasce do ponto de vista legal. Nesse sentido, né, protecionista, não somente de regulamentação da exploração dos recursos ambientais, mas também no sentido de proteção, de garantia do equilíbrio ecológico. Então, a Política Nacional do Meio Ambiente, ela não encerra os princípios, mas ela tem esse marco, né? Ela é esse marco histórico, ela é esse marco referencial, né? Para que a gente tenha ali uma primeira legislação que vai trazer, então, princípios próprios do direito ambiental. Beleza? Tranquilo? Deixa eu ver se vocês disseram alguma coisa aqui no chat. Tranquilo, Laiane, fica à vontade. Muito bem. Então, trouxe aqui uma definição do Paulo Bonavides, né, só para que a gente rememore um pouco o que seriam os princípios, né, os princípios são a alma, né, os princípios são o fundamento de todas as normas, sendo que, uma vez constitucionalizados, fazem a chave de todo o sistema normativo, né, é a história da chave de leitura, né, para quem tem, de repente, aí algum hábito de leitura bíblica, né, por exemplo, às vezes você vai ler um texto do Antigo Testamento e ele é uma chave de leitura para a compreensão de algo que está lá no Novo Testamento, né? Então, eu estou fazendo essa analogia para que a gente reconheça que com os princípios é da mesma forma, né? Por você compreender aqui os princípios, por você ter essa noção de quais são os valores, a essência, a alma dessa proteção ambiental jurídica no Brasil, é a partir dessa chave que você vai abrir todas as casinhas, né? É a partir dessa compreensão que eu preciso interpretar toda e qualquer legislação ambiental no Brasil. Por isso que a gente diz que os princípios, eles acabam garantindo unicidade, né? Os princípios acabam garantindo unicidade para o direito ambiental. Por quê? Porque a gente já falou sobre isso, né? A legislação ambiental, ela é bastante esparsa, né? Nós temos legislações da década de 80, de 90, 2000, a gente não tem um código ambiental sistematizado, dividido em títulos, capítulos, né, tratando sobre essa questão, então ela está toda espalhada, e quem vai fazer, né, com que todas essas regras esparsas, elas acabem se transformando em um todo unificado, que faz sentido, é justamente o uso dos nossos princípios, ok? Trouxe também uma definição do Celso Bandeira de Mello, né, que ele coloca que os princípios são os mandamentos nucleares de um sistema, são os verdadeiros alicerces, né, são disposições fundamentais que se irradiam sobre diferentes normas, compondo-lhes o espírito e servindo de critério para a sua exata compreensão e inteligência, né? Quando vocês estudam hermenêutica jurídica, vocês se preocupam muito com isso, né? O que é a atividade de interpretação? É uma atividade intelectual, é uma atividade do intelecto, em que a gente usa do raciocínio, usa da inteligência para compreender o sentido, a essência. Então, por isso que os princípios têm uma profunda base, uma profunda função interpretativa, né? Porque vão nos ajudar nisso que o Celso Bandeira de Mello está colocando aqui, que a gente tenha a exata compreensão, inteligência, né, do sistema normativo, conferindo-lhe a tônica para lhe dar um sentido harmônico. É o conhecimento dos princípios que reside a intelecção das diferentes partes componentes do todo unitário que há por nome de sistema jurídico positivo, né? No nosso caso aqui, desse ramo do direito ambiental.
faz com que ele se torne um todo unificado, né, que faz sentido. Tranquilo, pessoal? Questões que vocês certamente já discutiram em hermenêutica, em direito constitucional, mas que cabe aqui para a gente, né, dar uma revisada. Acho que eu fechei o slide sem querer. Meu Deus, como eu estou desastrada hoje. Vai ficar uma semana sem dar aula que eu esqueço como é que usa as coisas. Misericórdia. Só um momento, viu, gente? Pronto. Voltou, né? Tá aí. Muito bem. Nesse sentido, gente, eu vou destacar aqui para vocês algumas funções, né, dos princípios dentro do direito ambiental, que seriam essas, né? É uma função, né? São funções, é uma função fundamentadora, né? Em que consiste? Já vi questão cobrando isso, né? Em nível de magistratura, colocar lá uma interpretação doutrinária e pedir para que o candidato assinalasse, né, a função que o princípio teve ali, se foi fundamentadora, interpretativa, supletiva, e aí bem importante, né, que a gente compreenda isso. Então, a função fundamentadora é essa que tanto o Paulo Bonavides como o Bandeira de Mello acabaram de colocar para a gente. É o princípio enquanto fundamento, é o princípio enquanto alicerce, é o princípio enquanto esteio, né, de todo esse sistema normativo. Então, a função fundamentadora é a função do princípio de dar base, né, de definir o alicerce, o fundamento, né, desse ramo do direito. No nosso caso, essa função fundamentadora é a proteção, não é verdade? A gente falou sobre isso na aula anterior ao feriado, que é a busca por garantir a proteção ambiental, todos os princípios, né? Se a gente fosse separá-los, né? Quando a gente reúne, todos eles são faces diferentes da proteção. Ora, a gente confere proteção prevenindo, ora, a gente confere proteção precavendo, ora, a gente confere proteção responsabilizando, ora, a gente confere proteção garantindo que o sujeito custeie os possíveis danos, né, o poluidor pagador. Ora, a gente garante proteção por meio da cooperação entre os povos. Ou seja, independentemente de qual é o princípio, todos eles vão ter a mesma finalidade, a garantia da proteção. Então, essa aí seria, né, essa função fundamentadora. Esse é o alicerce sobre o qual os princípios do direito ambiental, né, eles estarão promovendo para esse ramo do direito. A função interpretativa é essa que a gente acabou, né, de mencionar. O que é a função interpretativa? É a garantia de que nós iremos usar esses princípios para tornar essas legislações esparsas, essas jurisprudências esparsas, todas um uno, né, uma unidade que faz sentido, unificada, né? É toda vez que a gente utiliza os princípios para conseguir interpretar aquela norma, né? Não é uma aplicação do direito meramente exegética, né? Baseada na literalidade da lei. Não é aquela perspectiva da escola da exegese, né? O juiz boca de lei. Vou aplicar do jeito que está aqui escrito, faço uma interpretação meramente literal, gramatical, acabou. Não, né? Com essa função interpretativa, os princípios irão permitir que a gente, então, procure o sentido, né? Procure a proteção, né? O meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? A partir do uso daquela norma. A função supletiva, vocês também poderiam chamar de integradora, né? Não tem problema algum, estaria correto, né? Vai ser aí a função do preenchimento de lacunas, né? Todas as vezes que a gente se deparar com alguma situação, né, que ainda não tem previsão em norma legal, eu não vou me omitir, eu não vou poder, né, alegar que esse problema não pode ser resolvido porque a gente ainda não tem uma norma legal específica para tanto. Não, eu aplico um princípio ou alguns princípios e vou ter ali, né, uma solução criativa, constitutiva para aquele problema. Então, quando eu uso um princípio nessa perspectiva, né, de preencher as lacunas, de integrar o sistema, eu estou utilizando, então, esse princípio numa função supletiva, né, ou integrativa. E essa função normativa, que poucos falam, mas eu sempre gosto de pecar pelo excesso, né,
para a gente, pelo menos, conhecer, é uma perspectiva que já está super consolidada, talvez por isso muitos nem achem que é mais necessário colocar, que é a ideia mesmo de que o princípio, ele exerce a função de norma jurídica. É claro que o princípio é norma jurídica, né? Como a gente tem uma herança fortíssima ainda do positivismo jurídico, e o positivismo naquela piramidezinha, né, do Kelsen, colocava a lei como sendo a norma mais importante, né? Quando se falava de norma, automaticamente os sujeitos, né, os operadores do direito, já compreendiam norma como sinônimo de lei, né? Essa proposta aqui de colocar essa função normativa é para que a gente não esqueça que, obviamente, não é apenas a lei, né? A norma jurídica não se encerra na lei, os princípios são também norma, né? E quando a gente os aplica, né, transformando em fundamentos para as nossas petições, para os nossos recursos, enfim, para qualquer instrumento de aplicação do direito, a gente está, então, utilizando essa função normativa. Beleza, gente? Nenhuma novidade, né? Tudo, acho que uma pequena revisão aí do que vocês já sabem lá de hermenêutica. Vocês já pagaram hermenêutica jurídica, confere? Sim, professora. Pronto. Ok. Avançamos para frente? Tudo bem, vamos nós. Então, vamos falar um pouquinho aqui de cada um desses princípios, tá bom? Para que a gente possa, então, começar a estudá-los, né, de forma realmente propriamente dita, né? Até então, a gente refletir um pouco sobre o que são os princípios, a sua importância, as suas funções. Então, vamos agora falar sobre os princípios propriamente ditos, né? O primeiro que eu vou trazer aqui para vocês, e aí, lembrem daquilo que a gente já tinha falado antes do feriado, né? A gente tinha falado sobre o princípio da proteção e sobre o princípio da ubiquidade. Então, esses seriam, né, os pais, digamos assim, de onde vão nascer cada um desses aqui que a gente vai estudar agora. O princípio do meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado como direito fundamental é o princípio que está de forma mega expressa no artigo 225 da Constituição Federal de 88, né? Isso é garantido expressamente, né, no artigo 225, no seu caput. Todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? O que significa, então, esse princípio? Ele, em primeiro lugar, gente, é uma decorrência do direito à vida, né? Então, sempre que vocês precisarem, você enquanto advogado, advogada, membro do Ministério Público, enfim, dentro da peça jurídica, né, que você está ali preparando, sempre que você precisar trazer uma argumentação para justificar que a proteção ambiental ela é relevante, sempre que você precisar justificar que o direito ao meio ambiente, ele é de todos, que a gente está tratando ali de um direito difuso, e você não queira parar a sua argumentação jurídica na literalidade da lei, no artigo 225, você traz esse princípio, né, explicando que não existe direito à vida, não é possível que o direito à vida ele possa ser aplicado, né, ele possa existir de forma concreta, se nós não tivermos um ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, onde já se viu um direito à vida, que vai reconhecer a vida em plenitude, né, a possibilidade que o sujeito humano desenvolva todas as suas potencialidades, não somente será a decorrência do direito à vida, mas a própria dignidade da pessoa humana, se o ambiente, o plano substancial, a realidade que circunda esse sujeito é marcada pela degradação, pela poluição, né, pelo desequilíbrio. Então, de que adiantou nascer com vida, né, de que adiantou nascer com vida, se essa vida vai ser marcada
pela falta de capacidade de respirar de forma adequada, né, de se alimentar de forma adequada, de ingerir água da forma adequada, né, e isso eu estou tratando bem dentro dos elementos do meio ambiente natural, porque, como eu disse para vocês, né, é o foco da disciplina de direito ambiental. Embora a gente saiba que o meio ambiente tem a sua dimensão artificial, cultural e do trabalho, como a gente já viu em aulas anteriores, a nossa legislação, esse ramo do direito aqui especificamente, foca bastante nas questões do meio ambiente natural. Então, quando a gente está falando sobre esse meio ambiente sadio, ecologicamente equilibrado, como um direito fundamental, a gente está dizendo que esse é o princípio que procura demonstrar que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele é decorrência do próprio direito à vida e da dignidade da pessoa humana. Esse princípio não é novo, né? Ele vai nascer em 1972, né, como uma orientação que vai inspirar diversas legislações, né, aqui no âmbito do Ocidente, né, então, a Declaração de Estocolmo, e aí pesca lá o que você lembra da disciplina de sustentabilidade. Você lembra que a Conferência de Estocolmo, de 1972, ela foi a primeira conferência internacional sobre meio ambiente, né, capitaneada pela ONU, né, reuniu ali uma série de países em desenvolvimento e desenvolvidos, e é um marco muito importante, né? A Conferência de Estocolmo, ela acontece logo após a publicação do relatório Meadows, né? Aquele relatório sobre o crescimento econômico, que foi produzido pelo Clube de Paris, e que era um relatório bem avassalador, bem apocalíptico, né, que dizia que se não fossem tomados cuidados adequados, né, para evitar a exploração desenfreada dos recursos naturais, a vida dos humanos na Terra correria sério risco. Então, é por isso que em 72, né, nessa conferência, um dos princípios que foram digamos assim, concordados, né, por todos os países ali participantes, é de que todos eles deveriam, então, garantir esse direito fundamental, o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, como isso é um valor, isso é um princípio. Isso se repetiu na Declaração do Rio. Vocês sabem que depois da conferência de 72, a gente vai ter o relatório Brundtland em 87, a gente vai ter a Rio 92, que é o primeiro evento internacional, né, depois, capitaneado pela ONU, depois que a gente tem o conceito de desenvolvimento sustentável criado. Então, esse princípio, ele é reforçado, né, na Declaração do Rio, na Carta da Terra, que são dois documentos que foram produzidos durante a Rio 92. E ele está de forma explícita, expressa, no nosso ordenamento constitucional, lá no caput do artigo 225. Francilda, me diz uma coisa. É importante para mim, tu tá dizendo assim, essas coisas aí de Estocolmo, da Rio 92, só porque tu acha que é importante ter essa perspectiva histórica, ou corre o risco disso ser cobrado em questão de concurso? Corre-se o fortíssimo risco disso ser cobrado em questão de concurso, principalmente se a gente está falando de prova de delegado, Ministério Público e magistratura. Então, por isso que eu coloquei aí esses elementos históricos, né, onde nasceu o princípio, em que conferências internacionais, porque isso, sim, né, para quem é assinante aí do que concurso, não me deixa mentir, né, se você vem tendo o hábito de resolver questões sobre direito ambiental, você vai perceber que questões como essas, né, acostumam a aparecer. Então, é importante, sim, né, saber dessa perspectiva aqui histórica de onde, quando, por que o princípio passou a existir. E no ponto de vista mais prático, ele costuma ser muito utilizado como fundamento de ações coletivas, né? Mandado de segurança, especialmente, enfim, o Ministério Público, por isso que provas do Ministério Público costumam, em alguma medida, né? Seja na peça, seja nas questões objetivas, em alguma fase aí do concurso, cobrar esse conhecimento aqui do direito ambiental, porque é praticamente impossível, né, que a gente consiga defender essa ideia de que o meio ambiente ele é de todos, né, que ele é uma garantia para a saudável qualidade de vida enquanto um direito difuso, né, sem que a gente reconheça que isso é um princípio, né, isso é uma garantia fundamental. Então, muito utilizado como fundamento de questões de ações coletivas. Tranquilo, pessoal? Esse primeiro princípio? Algum comentário?
Beleza, sigamos. O segundo princípio que eu trouxe para vocês foi da função socioambiental da propriedade. Eu sei que muitos autores ainda não usam essa terminologia, né? Colocam só função social da propriedade, mas particularmente eu acho que essa denominação aqui é mais adequada, porque não é só por uma questão social, né? Que a gente não vai poder usar da propriedade privada da forma como melhor nos aprouver, né? Mas é também por uma questão ambiental, profundamente ligada ao meio ambiente natural. Então, gosto muito desses autores que usam essa nomenclatura, porém, estará correto também, né? Se vocês se depararem apenas com o termo função social da propriedade. Esse princípio tem fundamento constitucional e infraconstitucional. Na Constituição, ele vai aparecer no artigo 5º, né? Lá no inciso 23, ou seja, lá no rol de direitos fundamentais. Vai aparecer no artigo 170, inciso 3º, ou seja, tratando sobre a nossa ordem econômica, né? Vai aparecer no artigo 182 e 186, ou seja, vai ter impacto direto no direito urbanístico, né? Você lembra que o direito urbanístico, ele cuida, é o direito à cidade, né? A cidade sustentável, a cidade que promove qualidade de vida para todos. Então, a gente estuda aqui no direito ambiental e a gente estuda de novo quando a gente for tratar de direito urbanístico, até porque são duas disciplinas irmãs, né? E esse princípio está também no nosso Código Civil. E aí eu nem vou me ater tanto a isso, porque eu sei que vocês já tiveram e não vão parar de ter a oportunidade de falar sobre esse princípio, né? Quando vocês pagam direito civil, quando vocês vão tratar de direito da propriedade, vocês tratam sobre essa função. Quando vocês pagam direito urbanístico, agora em direito ambiental, quando pagam direito constitucional. Então, eu acho que não corre o risco, né, de que alguém ainda não tenha compreendido de que o direito à propriedade privada, ele nasceu ilimitado, é bem verdade, né, lá na perspectiva do Código Napoleônico, mas na medida em que esse direito, ele vai sendo, enfim, né, interpretado, né, nas mudanças sociais, especialmente do século XX, ele vai, então, saindo desse caráter ilimitado e passando a ter uma limitação, né, o direito à propriedade. A propriedade precisa contribuir para o bem-estar da coletividade, para o equilíbrio do ambiente, né? Eu até vi um exemplo interessantíssimo, né, da construção de alguns prédios, né, de alguns edifícios, alguns apartamentos numa cidade litorânea, se não me engano, foi Mossoró. Não lembro. Depois, se alguém me cobrar, eu posso até mandar a notícia para vocês. Achei bem interessante. Sei que a cidade não tinha plano diretor, ou, aliás, o plano diretor estava desatualizado, né? Você sabe que o plano diretor tem que ser atualizado a cada 10 anos, e no plano diretor não constava nenhuma orientação a respeito da altura dos prédios. E eis que uma grande, enfim, empresa lá de engenharia estava fazendo um super, né, investimento em aparte hotel, né, e os prédios, eram vários prédios que iam compor uma espécie de um complexo ali à beira-mar, eles tinham a altura de arranha-céu mesmo. E aí o que é que aconteceu, né? A galera que ia para a praia, né, em determinados horários, ficava à sombra, né, desses prédios lá na praia, a galera não podia pegar sol, né? Então, eis aí um exemplo, né, de um descumprimento da função socioambiental da propriedade. Certamente o Ministério Público, né, ingressou com a ação, saiu vitorioso, né, esse negócio precisou ser revisto, o que estava pronto precisou ser derrubado, refeito. E os que estavam em construção, então, passaram a ter uma limitação de altura, né, para que não houvesse essa sombra lá para os banhistas, para, enfim, não só banhistas, né, para quem quisesse ter acesso à praia para tomar o seu sol. Então, você vê de forma muito clara aí o princípio da função socioambiental da propriedade, e eu tenho certeza que você vê também de forma muito clara o primeiro princípio que a gente acabou de falar aqui, né, numa ação coletiva como essa, né, em que o Ministério Público entra aí como um representante do interesse de toda a sociedade, né, está comprometendo aí esse meio ambiente sadio, ecologicamente equilibrado, né, está comprometendo essa ideia de que o meio ambiente, ele é de todos, ele é ubíquo, porque eu não posso gozar, né, desse meio ambiente natural em razão aqui desse elemento. Então, a função a propriedade privada, ela tem limitação, né? Ela não é ilimitada. Muito bem.
O outro princípio, gente, eu estou falando aqui, mas vocês, por favor, eu estou voltando aqui no chat de vez em quando, para ver se alguém fala alguma coisa, mas vocês têm muita vontade, tá? Quiserem aí abrir o microfone também, porque quando eu estou na apresentação eu não vejo o chat. Bom, o princípio da cooperação internacional ou da cooperação entre os povos, né? Ele é o reflexo direto daquilo que a gente chama de ubiquidade, né? A gente já conversou bastante sobre isso, mas mesmo assim eu faço questão de reforçar. A característica da ubiquidade é só lembrar de Deus, né? Mesmo que você não acredite, mas você tem essa compreensão, que quem acredita considera que está em todos os lugares, ao mesmo tempo, em todas as épocas, né, em todas as dimensões. Então, essa é a mesma perspectiva que a gente tem sobre o meio ambiente, em todos os lugares, em todos os tempos, todas as pessoas, em todos os elementos do que compõem aí a vida, né? Então, se a gente sabe que o meio ambiente, então, ele pertence a todos, e aí o todos extrapola as fronteiras dos países, é necessário que os países cooperem, né? É preciso que os povos cooperem. Então, vocês vão encontrar tanto faz, né? É aquela história da falta de unicidade, né? Da doutrina. Alguns doutrinadores vão chamar de princípio da cooperação internacional. Acho que quando vocês forem pagar direito internacional com Dani, vai ser essa a nomenclatura que ela vai utilizar, porque no direito internacional, né? É mais comum que se utilize esse princípio com esse nome. E no direito ambiental, a gente costuma chamar, no direito urbanístico também, a gente costuma chamar mais de princípio da cooperação entre os povos, mas significam a mesmíssima coisa, né? Já que um problema que acontece aqui no Brasil pode impactar alguém que está lá no Canadá, né? Da mesma forma, um problema que acontece lá sei lá, na Inglaterra vai impactar quem está na Argentina, né? Então, a gente precisa cooperar para promover a proteção ambiental, né? Esse meio ambiente, ele é ubíquo. E aí, os principais exemplos que vocês vão ver na doutrina são justamente daqueles casos em que fica muito evidente, né? Que esse dano ambiental, ele é compartilhado. Por exemplo, poluição que acontece por meio de correntes marítimas, né? Sei lá, um caso aí de um navio, né? Que a gente teve um dano ambiental grave, petróleo, né, e aí isso foi levado pelas correntes marítimas para invadir lá o território de um outro, né, de um outro país. Então, a gente precisa pensar em uma solução de forma cooperada. As questões, por exemplo, da Amazônia, né, que repercutiram tanto, né, no cenário internacional, eu via muita gente fazendo crítica, né, dizendo que era um absurdo os outros países quererem, em alguma medida, falar sobre isso, era uma ofensa à soberania nacional, mas dentro do direito ambiental, né, a perspectiva é de forma alguma. Por quê? Porque é um problema que acontece em uma das maiores florestas, né, ou na maior do mundo, dependendo aí de qual é a base epistemológica que a gente leva em consideração, pode levar a problemas, né, de inversão térmica, de efeito estufa, não somente no nosso país, mas nos demais. Então, quando a gente trata de deixa eu ver aqui. É isso. Pensei que alguém tinha colocado alguma. Alguém levantou a mão, gente? Que eu ouvi Foi eu, professora. Ah, fica à vontade, Laís. Na questão que a senhora estava falando, que a gente realmente pode ver isso na prática. Teve aquele desastre em Brumadinho também, que a gente viu resíduos nas águas que afetaram muito aquela população, e a preocupação era de cair no mar e tudo mais. Os olhos também que estavam nas praias, e alguns animais morreram, animais assim de marítimos que estavam ali na orla, né? Então, assim, realmente a gente pode ver isso na prática, o quanto afeta assim, a saúde e a economia do país, né? Isso. E nesse caso aqui, é especialmente, tipo, não somente dentro desse país, né? Mas outros países, né? Por isso que a cooperação tem que ser internacional. Não à toa, gente, né? Vocês fizeram a tarefa de casa da semana retrasada, né? Vocês deram uma olhada lá na Agenda Ambiental 2030. Para quem de repente não estava, eu vou botar aqui de novo no chat. Dá uma olhadinha, gente,
na Agenda Ambiental 2030. O que é a Agenda Ambiental 2030? É uma agenda que a ONU, né, mais uma vez, capitaneando essa questão, né, de promover essa solidariedade, né, essa cooperação internacional, tá aí, viu, gente? Dá uma olhada depois. Cada país vai contribuir para tentar cumprir essa agenda até 2030, né? Quais são alguns objetivos que estão previstos nessa agenda? Tenta envolver, né, o desenvolvimento sustentável nas suas diversas dimensões, né? Tem objetivos que são sociais, por exemplo, que todos os países promovam a educação de qualidade, que todos os países promovam igualdade de gênero, que todos os países se comprometam a erradicar a pobreza. Tem objetivos que são bem ligados ao meio ambiente natural, né? Que todos os países se comprometam na preservação e na promoção de água potável, de saneamento, de uso de energia limpa, sustentável, enfim, são vários objetivos. O Brasil, como sempre, né, se comprometeu. Vocês sabem que o Brasil, ele não pode ver um evento internacional sobre meio ambiente que ele está no meio, ele cedia, ele faz agendas, o negócio realmente é só cumprir. Parece aquela pessoa que é super animada, né, assim, vamos, eita, vai ser ótimo. Aí, quando começa mesmo o trabalho, a pessoa, vixe, não dá trabalho mais, Deus me livre, não, deixa para lá. Parece muito com o que a gente faz, assim, com esses acordos internacionais, essas orientações com as quais a gente se compromete. E outra coisa, Laiane, todo mundo que está aqui, bem importante, viu, gente, que vocês sabem que a linguagem é poder, né? Então, a gente precisa, principalmente aqueles que se sentem mais motivados, né, a defender essa perspectiva ambientalista, né, esse cuidado com o meio ambiente, que a gente dê nome, né, adequado mesmo. Quando a gente fala assim, o desastre de Brumadinho, a gente peca, né, porque não há desastre quando a prevenção e a precaução não são respeitadas, né? E isso está provado, né? Eu nem estou aqui fazendo uma fala que, enfim, é uma opinião particular. Não, tanto que a responsabilidade civil e penal está sendo, né, concluída, inclusive. Uma das maiores indenizações já pagas, né, envolve esse crime ambiental. Tá bom? E no direito ambiental e no âmbito de proteção ambiental no Brasil, e a gente vai estudar isso a miúde quando a gente for falar da lei de crimes ambientais, a gente tende muito a isso, né? A minimizar a questão, né? A gente fala um crime de estupro, um crime de homicídio, um crime, porque obviamente é uma coisa muito grave, né? E aí quando a gente fala de um incêndio, né? Quando a gente fala de um rompimento de uma barragem, aí a gente chama de acidente, de desastre, mas a gente precisa fazer uma análise para perceber se de fato, porque pode ter sido um acidente, pode ter sido um desastre, né? Não é impossível que aconteça. Mas esses últimos que aconteceram no nosso país, comprovadamente, juridicamente, não se tratou, infelizmente, né, de um desastre, de uma questão que foi a força da natureza, de forma alguma. Nós tivemos crimes ambientais sendo cometidos, né? E aí isso é extremamente importante, porque a gente está dando mau exemplo, né, para os demais países, enfim, né, para uma atividade de empreendedorismo, né, de empresarial, que não se compromete com essa proteção ambiental. Então, quando a gente fala sobre, e esses exemplos todos aí que Laiane trouxe são extremamente importantes, né, são muito, muito bons, que é isso mesmo, né, Laiane, a gente vê ali, numa situação como aquela de um crime ambiental, como o problema nunca vai ser pequeno, né, além de perder as vidas dos animais não humanos, a gente perde vida humana, a gente perde qualidade de água, de solo, tem animais que estarão em extinção, então acabou-se, não tem mais como resolver isso. Então, de fato, né, esse seu comentário é extremamente importante para que a gente perceba que essa cooperação ela é fundamental. E no que diz respeito ao dever de casa, a aparência, o Brasil está cumprindo esse princípio bem bonitinho.
Porque a Agenda 2020, a Agenda 21, a gente estava lá, né? Desde a Conferência de Estocolmo, né? Para ser sincero, o Brasil, desde o Clube de Roma, tem representante brasileiro, né? Desde a década de 60. Todos esses tratados, acordos, documentos referenciais, porque isso aqui a gente, né? Quando eu falo em Agenda 21, Agenda 2030, não estou falando de tratado internacional, não é o caso, mas são documentos referenciais, né? Dos quais o Brasil se compromete a cumprir. Então, para elaborar suas políticas públicas, por exemplo, agora mesmo, né, como eu comentei com vocês, a UFCA vai promover um evento agora em outubro. Qual é o mote do evento? A Agenda Ambiental 2030, né? Todas as ações de extensão, pesquisa, ensino da universidade estão voltadas para tentar cumprir esses objetivos da Agenda 2030. Então, assim, né, é uma política que acaba é uma orientação, melhor dizendo, né, todos esses documentos referenciais que acabam repercutindo nas nossas políticas de Estado, né, nas nossas políticas públicas, e por isso, né, em tese, deveriam promover algo. Na prática é bem diferente. Diz lá, Laiane. Professora, é justamente isso, assim, eu entendi como um reflexo dessas reuniões e tudo, eu olho na Agenda 2030, lá tem pautados os objetivos, que são 17 objetivos, que eu até anotei aqui no meu caderno, e, assim, um reflexo muito positivo que eu vi foi o objetivo 4, de reduzir a mortalidade infantil, porque, assim, aqui onde a gente vive, de menos recursos e tudo mais, geralmente o Nordeste tem mais pobreza, não que nos outros estados não tenha, mas aqui tem. Então, sim, assim, eu me lembro muito, quando criança, assim, muito bebê morrendo, aí tinha mais, assim, a essa taxa de natalidade infantil, acho que chama assim, natalidade infantil. De muitas crianças morrendo, ou bebê, ou ainda bem pequenininho, menos de 1 ano de vida. Então, acho que, assim, trouxe um reflexo muito positivo, porque hoje o Estado, ele é obrigado ao Sistema Único de Saúde cuidar da gestante e cuidar das crianças, até 1 ano, fazer aquele acompanhamento e tal. Então, assim, é uma das coisas que eu enxerguei, eu me lembro muito disso, de como houve essa mudança, né? De conscientização das mulheres, de fazer pré-natal e tal. Então, assim, eu acho que quando o governo é um bom governo e, assim, realmente aplica as políticas públicas, tem um reflexo positivo em toda a sociedade. E uma coisa bem interessante, Laiane, dessa tua fala também, que eu queria destacar, aproveitar aí tua contribuição, é a gente perceber como, às vezes, né, fica essa coisa de que, até mesmo eu agora estava fazendo essa crítica, né, de que, fica muito no papel e a gente não vê tanto na prática, mas não é bem assim, né, a gente, por exemplo, você traz aí um exemplo bem importante, e tem a questão da pressão dos organismos internacionais, principalmente em países como o nosso, né, como o Brasil, os países da América Latina no geral, né, nós dependemos muitíssimo ainda, né, do capital estrangeiro, do capital internacional, e nós não conseguimos ocupar determinados espaços importantes, né, tanto para respeitabilidade, né, para conseguir negociar minimamente, né, de igual para igual com esses países, como para conseguir investimento, né, porque se exige, esses organismos internacionais exigem o cumprimento dessas agendas, né, desses documentos referenciais, e aí o Brasil acaba, portanto, querendo, por bem ou por mal, digamos assim, né, tomando medidas que buscam promover algumas coisas para mais, outras para menos, o que está previsto nessas agendas. Então, mais uma vez, né, ótimo exemplo teu, para a gente perceber a importância dessa cooperação internacional. Mesmo quando essa cooperação não se dá num sentido de solidariedade, né, que seria o ideal aqui do princípio, mas mesmo nessa perspectiva de realmente haver essa pressão, né, para que o país ele tem a condição de se apresentar nesse mercado estrangeiro, por exemplo, não vou comprar produto de um país que, sei lá, cuja origem aqui é ilegal, é de desmatamento, enfim, eu preciso garantir, então, senão eu não consigo nem entrar nesse mercado. Então,
também por força desse tipo de pressão econômica, acaba acontecendo essa cooperação internacional. Então, esse princípio também vocês verão em cenas dos próximos capítulos, quando vocês pagarem direito internacional com a Dani. Princípio da equidade ou solidariedade intergeracional. Mais um princípio que você pode chamar tanto por um nome quanto por outro, né? Vai entrar aquela questão da unicidade, é a mesma coisa, então assinala, digo isso para os concurseiros de plantão, né? Para você ver lá, assinalar a alternativa correta numa prova de direito ambiental sobre equidade. Aí você vale, qual é esse, né? Esse aí eu não estudei. Estudou sim, é porque talvez você estudou pelo nome de solidariedade intergeracional, né? Que é uma decorrência do princípio do desenvolvimento sustentável. Então, a gente quebra o princípio do desenvolvimento sustentável em um outro princípio, que é o princípio da solidariedade intergeracional ou equidade. Por que alguns autores gostam de chamar de princípio da equidade? Porque seria o princípio que garante uma condição de igualdade para as atuais e para as futuras gerações. Igualmente, essas gerações iriam gozar, iriam aproveitar, né, de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Outros autores gostam de destacar não esse caráter de igualdade, né, de equidade, mas sim o fator da solidariedade, né, entre as gerações. Por isso que vão chamar de solidariedade intergeracional. Ou seja, a geração atual precisa se preocupar com a preservação de bens ambientais para as gerações futuras. A gente precisa garantir uma igualdade entre as gerações quanto ao sistema natural. A gente precisa resguardar um piso vital mínimo para as futuras gerações, né? Para que elas consigam dispor de qualidade de vida, né? O ideal é que a gente pudesse, e aí, atenção a essa palavrinha mínimo, viu? Tá correto, é isso mesmo. A gente, é como se fosse dizendo assim, a gente precisa garantir pelo menos o básico para as futuras gerações, tá bom? E aí não é aquela ideia de básico ligada, sei lá, a uma perspectiva mais consumista ou materialista, não. É o mínimo de qualidade de ar, de qualidade de água, de qualidade de espécies, mas também do ponto de vista social e econômico, né? O mínimo de qualidade básica, né? Para a educação, para trabalho, para lazer, para saúde. Então, a gente está falando em todos esses aspectos, né? Multidimensional aí do meio ambiente. Então, equidade ou solidariedade intergeracional não é a mesma coisa do princípio do desenvolvimento sustentável, né? Não são sinônimos. Importante que se diga isso, né? O desenvolvimento sustentável, ele é um princípio, como a gente vai ver daqui a pouquinho, que vai ter a ver, obviamente, com essa questão da qualidade de vida, né? A qualidade do meio ambiente para as gerações atuais e futuras. O princípio e vai ter uma relação fortíssima com a perspectiva econômica, viu? O princípio do desenvolvimento sustentável. Normalmente, a chave para desvendar essa questão, a chave de leitura, né, para o princípio do desenvolvimento sustentável, é aquela ideia de equilíbrio, né, entre a proteção ambiental e o desenvolvimento econômico. Princípio da equidade ou solidariedade intergeracional decorre, né, tem relação direta aí com o desenvolvimento sustentável, mas já tem esse outro papel, né, quando a gente quer falar, e aí trazendo para um ponto de vista prático, você é membro do Ministério Público, se a tua argumentação aí, nessa ação coletiva que você está redigindo, é no sentido de que a proteção ambiental, ela precisa acontecer na mesma medida em que se garante o desenvolvimento econômico, você vai usar o princípio do desenvolvimento sustentável para embasar esse teu posicionamento. Agora, se a tua argumentação é no sentido de que você está defendendo que os bens ambientais, eles precisam ser resguardados para as gerações futuras, né? As gerações futuras merecem gozar do meio ambiente na mesma medida que as gerações atuais, aí já é princípio da equidade ou solidariedade intergeracional. Percebe isso, gente? Tranquilo? Porque a gente precisa, né, e aí é para ser técnico do direito mesmo, né, no sentido de que não confundir. É tudo a mesma coisa. Então, a gente precisa ser preciso nessa argumentação, né, usar o princípio adequado de acordo com a ideia que a gente está querendo defender. Princípio da informação,
né? Um princípio aí que é base da própria democracia, né? Informação também vai ser um princípio que vocês devem estudar, e ou já estão estudando com o Ítalo, né, em direito administrativo. Talvez vocês já tenham falado um pouquinho também sobre ele com o Pablo, em direito constitucional, enfim. Esse princípio da informação é a ideia de que a gente só tem. O que eu preciso, né? Qual é o nosso objetivo, o memezinho? O que nós queremos? Proteger o meio ambiente, garantir o meio ambiente ecologicamente saudável, né? Equilibrado, bem de uso comum do povo. Beleza, é isso que a gente quer. Como é que eu vou fazer isso? Eu só vou fazer isso se eu tiver informações precisas, seguras, sobre o que é necessário para promover essa proteção. Né? Alguém precisa me dizer, por exemplo, uma prática bem comum, né, ainda, de muitos agricultores da região, taca fogo, né, para, enfim, no roçado, encerrada lá a colheita, pronto, agora vamos queimar, opa, mas a informação, eu já tenho informação de que isso aqui prejudica o solo, isso empobrece, isso é ruim para mim, enquanto agricultor, que vou perder, né, com a fertilidade desse solo, é ruim para o meio ambiente natural e, portanto, para toda a coletividade. Mas se eu não tivesse essa informação, eu iria continuar fazendo isso, porque eu não sabia. Então, a informação, ela é base para que os instrumentos democráticos para a proteção ecológica aconteçam, tanto nesse sentido de conhecimento, né, conhecer para proteger, como também do ponto de vista da utilização de um instrumento, né? Eu não sabia que eu, enquanto cidadã, né, eu estou sabendo que vai vir uma empresa, sei lá, eu conheço a empresa, eu sei que ela é muito degradadora do meio ambiente, eu estou sabendo que ela vem para a minha cidade e que ela pretende instalar aqui uma filial, e eu sou completamente contra, mas eu acabo não agindo porque eu não tinha a informação de que quando 50 cidadãos ou mais, né, eles comparecem à audiência pública durante o processo de licenciamento ambiental, eles podem opinar de forma contrária à instalação desse empreendimento. E o órgão licenciador vai precisar ouvir, né? As pessoas têm esse direito, a comunidade tem esse direito. Então, quando a gente estudar licenciamento ambiental, você vai ver isso, enquanto ainda existir nesse país, né, que eu não sei até quando, talvez seja algo que a gente vai estudar esse semestre daqui a um ano. Infelizmente, eu esteja aqui dizendo, gente, apenas as atividades nucleares no Brasil que precisa de licenciamento, que pelo que eu venho acompanhando aí do avanço, né, dos projetos de lei na Câmara, no Senado, que visam, né, retirar o licenciamento ambiental, daqui a pouco vai ficar só para essas atividades extremamente poluidoras, mineradora, enfim. Mas enquanto ainda temos, cabe dizer para vocês isso. Então, se eu não tivesse essa informação, eu provavelmente ia me sentir de mãos atadas, eu não posso fazer nada. Então, você acaba não podendo gozar dos instrumentos democráticos que existem, né, na legislação infraconstitucional, na legislação constitucional, para a proteção ecológica. E aí esse é um princípio constitucional, né, tá lá na Constituição Federal de 88, no artigo 225, no artigo 5º, está na Política Nacional do Meio Ambiente, né, como eu disse para vocês, a Política Nacional do Meio Ambiente é um marco referencial super importante, né, para a gente pensar sobre os princípios do direito ambiental, ela meio que inaugura, né, esses princípios. Está numa lei bem recente de 2003, né, a Lei 10.650, essa é uma lei que assegura que os dados que são produzidos e são coletados pelos órgãos do SISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, né, o sistema que reúne todos os órgãos ambientais do país, os órgãos públicos voltados para a proteção ambiental, todos esses dados, eles são públicos, né, qualquer cidadão poderá acessá-los, então, justamente por conta do princípio da informação. Então, a gente só protege aquilo que a gente conhece e aquilo que a gente sabe como proteger. Então, tanto tem a ver com esse uso dos instrumentos, como o próprio conhecimento para implementar ações que possam contribuir para essa proteção. Tranquilo, pessoal? Essa partezinha aí, antes de eu falar do habeas data? Muito bem. Eu botei aí cuidado com o habeas data,
porque eu venho observando que algumas questões, elas vêm colocando o seguinte, bota lá um caso de um cidadão que, sei lá, tipo esse caso que eu coloquei para vocês, né, uma empresa provoca um dano ao meio ambiente, aí ele procura um órgão que compõe o CISNAMA para ter acesso às informações ambientais, e aí o órgão nega, e aí pede para que você assinale, né, a alternativa sobre o instrumento, né, que ele poderia utilizar para ter acesso a essa informação. E aquela pessoa mais ansiosa, né, desavisada, que está resolvendo um pouquinho mais na pressa, ela vê assim, opa, a pessoa quer uma informação, o remédio constitucional, quando se pede esse negócio de informação, é o habeas data. Aprendi isso lá em direito constitucional. E aí a pessoa erra a questão, né? Porque a gente sabe muito bem que o habeas data, ele se aplica quando a gente tem aquela negativa, né, sobre uma informação pessoal, é algo que diz respeito a mim, né, eu tenho direito às informações, né, sobre questões que me envolvam, aí me negaram, então eu vou ingressar com habeas data, é só se fosse com relação à própria pessoa, exatamente, Bruna, né, e aí eu sei que vocês sabem, é só por desencargo de consciência, não caiam na casca de banana, né, às vezes a galera cai. Então, nesse caso, se vocês pegarem uma questão assim, né, de direito ambiental, aí nas provas da vida, lembrem-se que o remédio é o mandado de segurança, né, porque a gente tem aqui a questão do acesso público, né, a esses dados, é um direito líquido e certo de todo cidadão, né, por força, inclusive, dessa lei 10.650, beleza? Muito bem. Segue o baile. Princípio da intervenção estatal obrigatória na defesa do meio ambiente. Né? Esse princípio aqui, ele é um princípio que vocês vão encontrar especialmente na doutrina do Edson Milaré, né? Eu fiz questão de colocar aqui porque ele não é muito, tipo, a gente nem falou sobre ele lá na disciplina de sustentabilidade, mas se a gente tem a oportunidade de conhecer, por que não, né? Então, esse princípio aí é aquele que diz, vocês podem encontrar também ele com essa outra roupagem, né? In dubio pro natura, né? Na dúvida, que a ação seja a favor da natureza, né? É aquele princípio que deixa bem claro que o Estado, ele não pode se omitir, né? Ele é obrigado a defender o meio ambiente, a intervir sempre na condição de proteger o interesse público, que é o interesse ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, esse princípio garante a defesa pública, né, do direito ambiental, ou melhor, do meio ambiente. Aí você vai me dizer assim, nossa, Francisca, mas na prática eu conheço vários casos em que não é dessa forma que o Estado age, o próprio Código Florestal de 2012 é um exemplo disso, né? O Estado garantiu ali coisas que vão contra, eu sei disso, eu concordo com você, mas aqui a gente está fazendo a avaliação doutrinária, né? E lembrem-se, né? Somos nós que vamos aplicar, somos nós que vamos, de repente, esses sujeitos aí contrários a uma perspectiva ambientalista, né? Mais ligados a uma perspectiva economicista, serão substituídos por outros, né? Quem sabe alguém de vocês aí que vai sim poder colocar o princípio da forma como ele deveria estar sendo aplicado. Né, meu papel enquanto professora é tentar trazer aí ao máximo, né, compreensão, sentido para isso, e o teu, se você for atuar, né, como um operador do direito, um técnico do direito, é realmente trazer da forma como estaria previsto, né, como um legislador, né, saem dos cursos de direito, vereadores, deputados, enfim, tem essa perspectiva também política, né, do direito. Então, lembrem disso, né, porque muitas legislações, elas vêm passando, inclusive essa, né, que eu estou comentando com vocês, que temo pela aprovação, né, da ausência de licenciamento ambiental. Então, uma lei dessa passa, ela fere muito esse princípio, né, porque, em tese, a gente tinha que fazer uma defesa em pró-natura, né? Esse é o interesse público. E já que a gente está lidando com um direito difuso, né, um direito de todos, o Estado deveria garantir isso. Alguma dúvida, pessoal? Beleza, Bruna. Gente, quando eu for fazer a frequência, me lembrem aí, tá bom? Que a Bruna, para eu não colocar falta nela, por gentileza, pode ser que na hora eu acabe esquecendo.
Princípio da educação ambiental, né? Esse princípio aqui, ele virou lei, né? Nos anos 90, a gente tem uma legislação, a gente vai estudar essa legislação aqui na nossa disciplina, em meados de outubro, se não me engano, e a gente vai falar que a educação ambiental, ela vai acontecer não somente no âmbito formal, né? Não somente em âmbito escolar, mas ela tem que acontecer também no âmbito não formal, né? No espaço da família, da igreja, enfim, da sociedade onde ela se organizar. Né, ela tem uma ligação, o princípio da educação ambiental, ele tem uma ligação ali com a informação, né? Só que a informação está mais ligada a dados práticos, né? Informação mesmo, técnica, porque consta em banco de dados, é um conhecimento científico que merece ser propagado e tudo mais. E a educação, ela está ligada a essa questão de formação de consciência mesmo, né? A educação ambiental, ela se volta para a formação de sujeitos no espaço da educação formal e da educação não formal, para que eles tenham consciência ecológica, né? Para que eles se conectem ao meio ambiente, para que saiam dessa lógica, né, que a gente vive hoje divorciados, né, de que, opa, ser consumista, por exemplo, não é algo que impacta somente a mim, eu preciso rever esse comportamento, né, porque de repente já está me causando mal, né, eu já vivo endividado, eu já tenho problemas de financeiros por conta dessa postura, e para além disso, do pessoal, traz também consequências para a coletividade. E aí são reflexões por meio da educação que podem ajudar o sujeito a formar essa consciência, né? Uma formação para o cuidado, né? Como diz lá os princípios da educação para a sustentabilidade. Moacir Gadot tem um livro fininho chamado Educar para a Sustentabilidade. Esse livro, gente, ele está disponível gratuitamente, viu? No Google. É um livrinho fininho, piquitito, como você está vendo aí, ó. Ele tem 90 páginas e ele está disponível gratuitamente aí é só dar uma googada. Super recomendo a leitura para entender um pouquinho essa questão de educação para a sustentabilidade, que vai ter uma forte ligação aí com a educação ambiental, né? Então, a ideia é a formação de sujeitos mais empáticos, né? A formação de sujeitos voltados para o cuidado, para a compreensão dessa casa comum, né, o planeta Terra como uma casa comum, etc, etc. E aí é um princípio que tem fundamento constitucional, no caso do nosso país, né, está lá no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 6º, a Constituição garante que o Brasil irá promover essa educação ambiental e tem garantia também por meio de lei, né, que é uma legislação que a gente vai estudar aqui. E que, do ponto de vista histórico, né, foi prevista, né, esse direito à educação ambiental, essa ideia de que a educação ambiental é um valor desde 72, né, desde a Declaração de Estocolmo. Beleza? Boto já, viu, Valdemira? Assim que eu terminar aqui, quando eu for abrir o portal para fazer a frequência, aí eu coloco. Princípio da prevenção, precaução. A gente já conversou sobre eles, então vai dar tempo agora nesses minutinhos finais antes da frequência, só para a gente dar uma revisada, né? A gente diz que prevenção é quando a gente dá prioridade a medidas que evitam, né, o nascimento de atentados ao ambiente, né? Então a prevenção envolve reduzir ou até mesmo eliminar, né, causas que possam diminuir aí a qualidade ambiental. E a gente sabe que a prevenção envolve aqueles danos que são conhecidos pela ciência, eu sempre digo, né, que é o V de verdade, verdade científica, existe certeza, né, de que o dano, ele irá ocorrer, né, se você tiver tanta quantidade de chumbo na água e as pessoas consumirem aquela água, elas irão desenvolver vou deixar uma indicação de filme aqui para vocês. Agora mesmo. Esse aqui vocês precisam ver, gente, se vocês ainda não viram. É um filme antigo, talvez os mais jovens, né, os jovens, não tenham visto ainda. Mas façam esse favor, assistam, aproveita o feriado. Francisco, mulher, não vou ler essa apostila aí do concurso que tu botou no feriado, não, porque é feriado, tenha paciência. Pronto, porra, assiste esse filme aí com a Julia Roberts.
é tão bom quanto Uma Linda Mulher. Eu diria até que é melhor, porque tem essa perspectiva aí ambiental. Alguém já viu, gente, esse filme? É assim, é para além de extraordinário, é muito bom. É baseado em uma história real, essa pessoa aí, né, a Erin, era uma secretária, uma rábula, digamos assim, né, uma assistente de um escritório de advocacia, e ela começa, né, a atuar em uma causa em que as pessoas têm seríssimos problemas de saúde, câncer, bebês que não se desenvolvem completamente, as pessoas vivem vomitando, passando mal e tal, e ela consegue identificar que a razão desses problemas de saúde dessas pessoas é por conta da contaminação da água, né? Tem uma empresa na cidade, né, que lança resíduos nessa água que a população consome, e as pessoas são todas adoecidas, umas de forma mais leve, outras de forma mais grave, e ninguém tem noção, né, de que a razão disso é uma degradação ambiental. E ali está claramente o princípio da prevenção, né, aquele tipo de resíduo que era lançado na água, aquela época, é uma história real, nos Estados Unidos, é um marco histórico para o direito ambiental estadunidense, é uma das maiores indenizações, se não me engano, à época foi a primeira grande indenização paga em razão de dano ambiental, né? E por que isso aconteceu? Porque feria diretamente o princípio da prevenção. Havia a certeza científica do dano. É sabido, é conhecido pela ciência que esse tipo de partícula na água gera câncer, gera doenças, e mesmo assim a empresa, né, colocava, não tomou as medidas cabíveis para tanto, sabe? Julia Roberts está numa atuação, assim, genial, brilhante, e ele está disponível na Netflix. Assistam, vocês vão gostar, quem ainda não tiver visto. Alguém já viu? Muito bem. Então, prevenção é algo que está previsto desde a Declaração de Estocolmo, né? Está na Constituição Federal de 88, está na Declaração de 92, já a precaução, como a gente disse, né? Só depois que a gente já tinha garantido essa prevenção, a gente percebeu que não adianta ter só a certeza científica do dano, né? Às vezes a gente não tem certeza científica do dano e mesmo assim a ciência já diz que existe ali um risco a ser considerado, né? Então, o dano ele é desconhecido no sentido de que não há certeza científica, há apenas indícios científicos. Então, nesse caso, a gente deveria adotar essa mesma postura, né, de criar obstáculos para impedir que acontecesse a diminuição da qualidade ambiental. Então, nesse caso, é precaução. E aí, precaução é discutida pela primeira vez, né, em âmbito de debates internacionais na ECO 92. A maioria dos nossos doutrinadores não consideram que está presente lá na Constituição de 88, é uma interpretação doutrinária, né? Mas que no caso do nosso país, nós já temos legislação infraconstitucional que garante a precaução, por exemplo, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Depois vocês leem aqui, tá bom? Porque o texto é longo e é chato, né? Ficar lendo slide. Só para você depois ver, né, que é essa questão de quando a gente não tem certeza científica. E aí eu vou deixar 2 exemplos para vocês de precaução, né, que eu venho vendo, assim, que vem se repetindo em algumas questões, e mesmo na doutrina, né, para ilustrar como exemplo. O primeiro exemplo é com relação aos transgênicos, né, que o Estado, muitas vezes, ele pede para aquela empresa que produz o alimento transgênico que seja realizado estudo de impacto ambiental. Em tese, a gente não tem clareza de quais são os danos que poderiam ser causados. Então, não precisaria passar por um estudo de impacto ambiental. A gente não tem certeza científica do dano. No entanto, mesmo sem ter essa certeza científica, a gente determina, o Estado determina que seja realizado o estudo de impacto ambiental. Então, isso é um claro exemplo de precaução, né? Não há certeza científica, existem apenas indícios, mas como a gente tem esses indícios e é melhor precaver, porque se eu for remediar, eu não tenho como remediar a morte de alguém, então a gente aplica esse estudo de impacto. Então, obviamente, precaução e não prevenção. E um outro exemplo, gente, é a história da radiação não ionizante das estações de rádio para a base de telefonia celular.
né, sempre que são necessárias instalação dessas estações aí de rádio, né, para telefonia celular, estão sendo, né, indicados pelos tribunais a necessidade de estudo de impacto ambiental, né, para que a gente possa autorizar ou não. Isso por quê? Porque com essa imensa quantidade de celulares, né, todos nós temos, cada vez mais pessoas têm mais de um aparelho, etc. Se começa a ciência a estudar, né, que existe ali a possibilidade que essa radiação não ionizante, ela pode causar danos, né, à saúde humana. Então, é por isso que, antes dessa instalação, a gente precisa fazer esse estudo prévio. Ah, mas a gente não sabe, né, quais são todos esses danos, não se tem uma certeza com relação a isso, são só indícios, beleza. Então, isso não é prevenção, mas é precaução. Beleza, gente? Alguma questão? Estou pegando aqui o livro do Gadotti, viu, Zumira, para colocar para vocês. Ô, gente, queria tanto que vocês assistissem esse filme nesse feriado. Eu acho que ia fazer um bem danado para vocês verem, assim, com bem muita clareza, esse princípio da prevenção. Ia ser bom que só. Vê aí se abre, por favor, gente. Esse aqui é o livro do Moacir Gadotti. Ele está no acervo Paulo Freire, né? Você sabe que Gadotti é um discípulo do Freire, e aí por isso é gratuito, né? Disponível. Dá uma olhada aí. Dá para abrir? Se não der para abrir nesse link, eu deixo para vocês no Unileão Digital. Pronto, beleza. Então, vocês depois, quem tiver interesse de ler um pouquinho, provavelmente eu vou indicar ele de novo quando a gente for assistir a aula sobre educação ambiental. Então, você já ia estar meio que adiantando a leitura. Posso fazer a frequência, gente? Muito bem. Parei aqui a frequência. Tenham um ótimo feriado, descansem. E, se possível, vejam aí o filme. Álvaro Presente. Batista. Foi o Batista? Foi. Beleza, obrigada. Álvaro Rodrigues. Ok. Amanda Cristina. Ana Kelly. Presente. Ana Sulamita. Ok. Beatriz. Brenda. Presente, professora. Bruna já falou, né? Camila Correia. Ok. Cíntia. Ok. Davi Alves. Ok. Ellen Daiane. Eloy Ribeiro. Opa, Ellen, ok. Eloy. Felipe Claudeano. Felipe Gonçalves. Francilene. Ok. Francisco Artaniel. Presente. Geisa Caroline. Ok. Heloísa. Presente. Hermínia. Ok. Hugo. Ok. Igor. Presente. Obrigada. Isaías. Jaísa. Presente. João Paulo. José Leite. Presente. Júlia. Presente, professora. Juliana. Presente, professor. Kátia. Laiane.
Leonardo. Ok, Leonardo. Lívia. Professora Laiane estava presente. Eu não coloquei falta, não, lembrei, a gente até conversou, né? Isso. Lívia. Lívia Pinheiro. Marcela. Maria Inaciária. Maria Milene. Ok. Maria Vitória. Riolando Rui. Roberlânia. Presente. Rosa Taliani. Presente. Sandy Ellen. Tainara. Ok, Tainara. Valdemar. Valdemira. Presente. Ali, né? Uhum. Vitória. Ok. E o William, que está aí também. William, tu vai ficar para a gente conversar? Professora, Oi. a Bruna Valeriana, que falou com a senhora para colocar a presença dela. Foi. Não, não botei falta nela, não. Eu lembrei. Oi, Artaniel, pode falar. Professora, é o seguinte, em relação à minha falta que a senhora colocou na quarta-feira, que teve. Opa, peraí. Foi de agosto ainda, né? Não, se eu não me engano, eu acho que foi no início de setembro. Deixa eu ver aqui se é dia 1º. Tá, gente, ó, fiquem com Deus, bom feriado. E aí, qualquer coisa, eu fico aqui só com o Artaniel e o William, tá bom? Tchau, tchau. Vou até encerrar a gravação. Só um minutinho, viu, Artaniel, para eu resolver logo, que aí não corre isso de eu esquecer. Fique com Deus. Bom feriado, professor.